Robson Santos aqui e hoje eu vou responder as perguntas que aconteceram durante essa semana lá no meu canal do Telegram. Se você ainda não entrou no canal do Telegram, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo. O Rafael me fez a seguinte pergunta: como é que eu faço um bloco de sombra homogêneo? E é assim: eu pego um batoquezinho de tinta, né, e encho de diluente. Eu prefiro colocar o diluente da marca porque ele vai misturar melhor com a tinta. Então o diluente vai fazer com que essa mistura de sume seja mais homogênea. Eu coloco lá esse diluente e adiciono um pouquinho de pigmento. Então vai ficar lá aquela concentração. Eu não tenho a quantidade exata de gotas porque vai depender da tonalidade que eu quero de sombra. Mas como é que eu testo para ver como é que tá a sombra? Eu pego um papelzinho toalha, molho lá na tinta, mas isso com a biqueira bem limpinha. Eu molho lá na tinta e testo no papel. Porque assim, no batoque, qualquer quantidade que a gente colocar de pigmento, esse pigmento vai ficar pretinho ali no batoque. Se a gente tiver 5% de pigmento e 95% de diluente, o batoque vai ficar preto. Então é legal a gente fazer o planejamento dos batoques, das sombras, a quantidade, se você quer mais claro, mais ou menos claro, mais escuro e preto puro. Você tende a fazer isso sempre, planeja isso, organiza que sempre aqui vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro, para você não se perder durante a tatuagem. Então você faz o sume mais claro, médio, a quantidade de sumes que você quiser. Mas no caso dessa sombra que o Rafael me perguntou, eu acredito que seja uma sombra clara. Então eu vou pegar o batoque, vou colocar lá a diluição correta e vou aplicar como se eu estivesse pintando. Tem uma maneira de movimentar a mão que é em pêndulo. Aqui está a pele, então a gente vai fazer assim com a máquina. Então a trajetória da agulha vai ser assim. A agulha, aqui vai estar a biqueira e ela vai entrar e vai sair para não marcar nem no começo do traço, nem no começo da sombra e nem no final, porque se a gente pegar e aplicar e voltar, a gente tende a marcar o ponto morto do movimento, que é quando a gente vai, zera a velocidade e volta. Então nessa ida e vinda a gente tende a marcar os cantos. Quando a gente faz o movimento de pêndulo, acontece aqui, o movimento vai ficar homogêneo. E tem um exercício para treinar, para a gente não precisar treinar isso na pele. A gente vai pegar uma folha, aqui já está essa folha, a gente vai delimitar uma área e a gente vai pegar um lápis, aqui eu peguei um lápis 5B, mas pode ser qualquer tipo de lápis, e a gente vai pegar e vai treinar qual é o movimento que a gente se sente mais confortável para trabalhar a sombra. Então, se é bolinha, como é que a gente consegue preencher toda essa área com um movimento? Porque se a gente for mudar o tipo de movimento durante a tatuagem, o resultado não vai ser efetivo. Então, se a gente for optar por um tracinho do lado do outro, então a gente vai ter que começar e fazer isso nesse bloco inteiro. Se a gente conseguir fazer isso num bloco com um lápis mais escuro, com um lápis 6B, 5B, provavelmente quando a gente for precisar fazer isso na tatuagem, a gente vai ter um resultado muito bom. O Júnior, ele perguntou o seguinte: qual tem que ser a profundidade da agulha na pele
para chegar na pigmentação correta, porque ele falou que às vezes ele não consegue, depois de cicatrizado, aquele resultado satisfatório. É o seguinte, a gente tem uma camadinha fina aqui na nossa pele, que é a epiderme, e embaixo a gente tem a derme. Então daqui sai os pelos, saem as glândulas sudoríparas, e embaixo disso aqui a gente tem a camada de gordura, né? Então eu vou colocar aqui as diversas possibilidades que a gente vai ter quando a gente não atinge a camada correta ou quando a gente passa. Quando a gente quando a gente chega só nessa primeira camadinha de pele, essa camadinha de pele, digamos que seja a proteção da epiderme, da derme, né? Então, quando a gente se a gente aplicar muito aqui, o pigmento não chegar nessa camadinha da pele aqui, se o pigmento ficar só nessa primeira raspadinha na pele, durante a cicatrização, essa camada vai ser refeita, essa camada vai sair toda com aquele pigmento que está nela, né? É nessa camada aqui que tem a melanina que é aquilo que dá a cor na nossa pele. Então, se a aplicação for muito superficial, vai sair durante a cicatrização. A gente vai ter aqui uma profundidade que vai ficar, porque o pigmento vai ficar daqui até aqui, né? Estando dentro dessa camada, vai estar tudo certo. A gente vai conseguir, depois que sair essa primeira camada de pele, ela recobrir a tatuagem cicatrizada, vai ficar perfeito. E qual é a terceira possibilidade? Se a gente aprofundar muito e passar dessa camada, daí a gente vai ter uma dor de cabeça muito grande. Porque a tinta pode chegar aqui e ela pode espalhar. A gente pode ter um baita de um problema se a gente passar do ponto certo. O que acontece? Às vezes, quando a gente machuca muito, a gente faz uma lesão muito grave, e a tendência é que durante a cicatrização, durante o processo, nas primeiras 72 horas ali, que é o processo inflamatório natural, essa tinta vai sair. Então, o ideal é atingir a camada correta, não ser para menos e nem para mais. Se toda tatuagem ficar na profundidade correta, a gente vai ter uma tatuagem de uma cicatrização com uma qualidade muito elevada, ela não vai falhar e ela não vai ter problemas de passar do ponto. Seguindo nessa explicação da perfuração de agulha na pele, o Casinho me fez uma pergunta que era referente a tintas mais viscosas ou tintas mais líquidas. Tem um teste que a gente faz, que é pegar uma agulha, molhar na tinta e colocar na pele, né? E vai lá embaixo da torneira e lava e tira todo o resíduo de tinta. Quando você tirar, vai perceber que o buraquinho que ficou ali na pele, ele vai ficar só com um pontinho do buraquinho. Mas se a gente fizer essa mesma experiência, pega, molha no batoque, encosta lá na pele, tira a agulha e depois lava embaixo da torneira, a gente vai perceber que tem um buraquinho pretinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tinta só vai entrar quando a agulha sair. Pensa lá na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, se a agulha está dentro da pele, a tinta não está junta, a não ser que seja uma injeção que a gente vai pegar e aplicar tinta, mas não é o caso da tatuagem. No caso da tatuagem é uma agulha
que ela vai fazer um buraquinho e ela vai abrir esse buraquinho na pele. Quando ela sair, a tinta vai fluir para dentro. Então, a partir desse pensamento, a gente tem que pensar que se a tinta mais líquida ela flui melhor, é ideal que a gente use uma tinta mais líquida para que ela consiga entrar melhor nesse buraquinho que a agulha fez. Então, entre uma tinta viscosa e uma tinta líquida, a gente sempre tem que optar pela tinta líquida. Lembrando que tinta viscosa, ela não quer dizer que tenha mais pigmento do que a tinta líquida. Outra pergunta que surgiu durante essa semana foi agulha para fora da biqueira ou agulha para dentro da biqueira, o quanto a gente deixa de agulha para fora da biqueira. E é o seguinte, quando a gente tem muita agulha para fora da biqueira, a gente tem que cuidar o seguinte: quando a agulha recua, ela tem que recuar totalmente para dentro da biqueira, da pontinha da biqueira, porque senão acontece se ela ficar para fora, quando ela recuar, ela ficar um pouquinho, quando a gente está tatuando, a gente tende a trancar a agulha quando isso acontece. Mas, bom, como é que a gente opta por uma coisa ou por outra? Quando eu vou fazer detalhamento que eu não necessito da exatidão de um traço, eu uso a agulha um pouco mais para fora, porque às vezes eu vou fazer um detalhamento dentro de um realismo ou de outro trabalho. Mas quando a gente está no começo da nossa carreira e a gente não tem ainda tanta firmeza em trabalhar, digamos que um traço só com a pontinha da agulha, é legal a gente usar menos agulhinha para fora, porque aqui vai ter o apoio da biqueira. Então a gente não vai aprofundar mais do que aquilo que está saindo, do que a ponta da agulha. Então aqui vai estar a pele. Se a gente colocar a agulha inteira, só vai passar aquela porção da agulha que a gente configurou quando a gente estava montando a máquina. Se a gente não tem experiência e a gente usa uma biqueira e encosta na pele e a profundidade é muita, vamos lembrar que ela vai passar e pode lesionar muito mais. Então, depende da sua prática. Se você vai usar uma coisa ou a outra, depende muito da prática, porque é mais difícil usar a agulha para fora, embora tenha pessoas que prefiram usar a agulha para fora, porque tem a sensação de que quando estão vendo a agulha durante o processo de tatuagem, elas se sentem mais seguras. Mas enfim, isso é uma coisa que vai depender da sua prática e de como é que você está usando aí o material de traço. E outra pergunta foi como é que a gente consegue uma profundidade numa rosa, numa reprodução de rosa. Eu trouxe aqui uma rosa, e a rosa, como qualquer outro desenho de observação ou de realismo, ela já tá toda aqui. Então, como é que a gente vai perceber, como é que a gente vai transpor esse desenho para tatuagem? A gente tem que analisar as sombras da rosa. Eu vou marcar aqui onde eu colocaria o preto intenso. Nesse caso do desenho desta rosa, eu colocaria um preto puro nesses pontos que eu estou colocando aqui, para depois trabalhar meios tons e tons mais claros. Então, isso vai funcionar para essa rosa. A gente tem que definir quais são os pontos de profundidade dela e colocar uma tinta bem escura
e trabalhar depois os meios tons, mas é importante que tenha de fato essa tinta bem escura, bem aplicada, de maneira bem sólida, para isso dar suporte para os tons médios. Daí eu vou colocar em vermelho para trabalhar os tons médios de sombra ou de cor, né? Então, a gente vai precisar fazer uma análise de cada desenho, de cada forma, para a gente saber o modo mais adequado de fazer essa reprodução. Mas basicamente você tem que estudar desenho de observação, desenhar bastante para esse processo de perceber o desenho ficar mais claro. O Raimundo me perguntou o seguinte: quais agulhas para fazer sombra? Então eu vou aproveitar aqui a explicação da sombra para falar sobre agulhas. O que é interessante a gente saber? A sombra, ela precisa de um buraquinho menor na pele, ou seja, o pixel da tatu, a menor unidade da tatuagem é o buraquinho da agulha. Então, para a sombra ficar mais homogênea, a gente tem que conseguir um buraquinho mais fininho. E daí, como é que a gente faz? A gente procura uma agulha mais fina ou como é que a gente faz? Tem uma agulha que eu gosto de usar, é a agulha 0,35 ou a 12, e ela sendo ponta longa, extra long taper. Por quê? A agulha 0,35 ela tem uma dureza, ela é mais larga, então ela é uma agulha mais dura, ela vai dançar menos na pele. Se a gente for pegar uma agulha 0,25, que é a 8, ela vai ser mais flexível. E como o corpo da agulha vai ser menor, não tem como a ponta dela ter um afiamento muito comprido. Então a ponta dela vai ser menor. Então basicamente o que vai entrar dentro da pele é ali até 5 milímetros. Então até 5 milímetros é provável que as agulhas vão fazer o mesmo buraquinho. Então eu prefiro as agulhas 0,35 do que a agulha 0,25. Ele ainda me perguntou da questão de round magnum ou magnum. Para não marcar nos cantos, lembrando que eu vou fazer um outro desenho de pele. A pele, ela vai oferecer resistência e a área é inversamente proporcional à pressão. Se a gente vem com poucas agulhinhas, a gente consegue deformar essa pele com mais facilidade. Mas a agulhinha vai deformar a pele dessa forma. Então, se a gente for usar uma magnum reta, a tendência é que ela vá marcar um pouco mais nos cantos. E quando a gente usa a magnum redonda, aqui tá as pontinhas da agulha, quando a gente for chegar na pele, ela vai encaixar perfeitamente. Então tá, agulha extra long taper e magnum round para fazer sombras. A Lívia perguntou do uso de tinta tribal e uso de tinta preto linha, né? Preto tribal e preto linha. O preto tribal ele tem muito pigmento na sua concentração, enquanto o preto linha ele tem a quantidade necessária de preto e a diluição correta para fluir melhor quando a gente está trabalhando com o traço. Então, quando a gente vai fazer um traço, opte por o preto linha, porque ele tem a quantidade de pigmento certa, não vai cicatrizar e ficar menos ou mais escuro, ele vai ficar o preto correto. Se a gente usa o tribal, a probabilidade de vazar, de borrar o traço é muito maior. E ela perguntou da questão da vaselina, se a vaselina de lojas especializadas ou vaselina de farmácia. A questão da vaselina sempre vai ser vaselina. Quando a gente compra uma vaselina, a gente tem que ver se a consistência que a gente está comprando é aquela consistência que a gente quer
E porque às vezes a gente consegue na farmácia com um tipo de consistência, às vezes a gente não consegue aquela que a gente quer, e daí a gente pode optar por lojas especializadas, lojas de tatuagem. Eu particularmente gosto de uma vaselina um pouquinho mais sólida. E isso também vai fazer com que eu responda a próxima pergunta, que foi... deixa eu ver de quem foi. Foi do Túlio. O Túlio perguntou o seguinte: como é que eu faço para não manchar as cores quando ele está fazendo um full color? E é o seguinte: o uso de vaselina é basicamente a resposta. Deixa eu colocar mais uma folha aqui. Quando a gente está tatuando, digamos que aqui tenhamos um braço. A maneira como a gente usa a máquina, se a gente perfura com a agulha assim, ou se a gente perfura assim, a gente vai abrir um buraquinho que vai estar nesse sentido, ou então um buraquinho que vai estar nesse sentido. A vaselina, ela tende a fechar esses buraquinhos, fazer com que diminua o sangramento. A gente pode faz um pedaço da tatuagem e espera cicatrizar. O corpo automaticamente já vai fechar esses buraquinhos. Mas quando a gente está tatuando num sentido, é importante que a gente limpe no sentido contrário, para que a gente não pegue um papel sujo ou uma outra tinta e empurre dentro dos buraquinhos que já estão exatamente no ângulo que a gente está limpando. Então, se a gente pigmentou assim, quando a gente limpa desse jeito, a gente fecha o buraquinho. Se a gente tatuou dessa forma para baixo e a gente passar o papel assim, a gente vai estar pegando toda a sujidade do papel e colocando dentro daquele buraquinho que está com a boquinha virada para cima. Então, cuida isso para limpar. Passa bastante vaselina para selar a pele, para não manchar, porque a vaselina na verdade é um protetor físico. A gente vai passar uma camada de vaselina e é uma camada protetora do stencil e da tatuagem que já foi feita. Outra pergunta que aconteceu foi da transição da máquina rotativa para a máquina de bobina. Eu já uso máquina rotativa há muitos anos, eu acho que ela é mais leve, eu acho que ela é mais silenciosa e eu acho que ela é mais eficiente. Mais eficiente é questionável, mas enfim, ela é mais eficiente para mim. Eu não consegui os resultados que eu tinha com a máquina rotativa com a bobina. Então eu particularmente prefiro toda a gama de máquinas rotativas. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer essa transição? A gente tem que acreditar que aquela máquina que não tem barulho e não tem peso vai fazer o trabalho. Essa é basicamente a maior dificuldade da transição. E a segunda dificuldade é o peso da máquina. A máquina de bobina, a gente só deixa ela em cima da pele e ela já tem o peso para fazer o traço. Quando a gente está acostumado a não precisar fazer essa força, parece que a pele empurra para trás a máquina rotativa. Mas é um processo e quanto mais a gente usa a máquina rotativa, mais fácil fica esse processo. Mas a gente tem que tensionar. Lembre, tensionar não é apertar. Tensiona um pouquinho mais a máquina rotativa e vai ficar tudo certo. Essas foram as perguntas que rolaram lá no canal esta semana, e aqui embaixo já está o link do grupo no Telegram. Você pode entrar lá, deixar a sua dúvida e de repente eu respondo na semana que vem. Obrigado, pessoal!